Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, eu sou a Isla Eren e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, eu tava muito tempo sem postar vídeo, né, mas agora eu voltei e tô na expectativa agora de ficar um pouco mais ativa aqui no canal, tá bom? Não vou sumir de novo. Hoje eu trouxe esse vídeo pra explicar um pouco mais sobre a diferença de chamado, vocação e propósito, porque eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade, assim, de entender direitinho o que é cada das coisas. Às vezes pode acabar, assim, se confundindo. Até eu mesma, antes de estudar um pouco mais a fundo sobre esse assunto, eu tinha, assim, um pouco de dúvida, de dificuldade. Então, eu espero que esse vídeo traga um pouco mais de clareza pra você. E é isso, então vamos começar o vídeo. Tá, então vamos começar falando sobre o chamado. O chamado a gente pode estar dividindo ele em duas partes, que é o chamado geral e o chamado específico. O chamado geral é literalmente um chamado de Deus para conosco. E quando eu falo para conosco, não é para conosco cristãos, só cristãos também, né? Mas é para conosco humanidade, ou seja, é um chamado de Deus para conosco humanidade, ateu, cristão, católico. Para nós nos relacionarmos com ele, temos um relacionamento com ele, uma aliança com ele. Agora, o chamado específico, o próprio nome já diz, né? É um chamado que Deus tem para cada um de nós, então varia de pessoa para pessoa. E a gente também pode estar chamando esse chamado específico de vocação. Agora, o que é uma vocação? Uma vocação é onde a gente pode estar denominando como um talento ou uma habilidade natural que você tem para fazer alguma coisa, uma coisa que você gosta de fazer e que você faz bem. Por exemplo, desde sempre, desde a sua infância, as pessoas falam que você tem muita facilidade e uma inclinação natural para o desenho, por exemplo. Então isso a gente vai estar chamando da sua vocação. E por último a gente tem o propósito. E o que é o propósito? É a maneira como você serve usando a sua vocação. Por exemplo, você tem, como eu falei, uma vocação, inclinação natural para desenho. Então, o seu propósito vai ser como você usa essa sua habilidade de desenhar para alcançar almas para Cristo. E aí, usando esse exemplo de desenhar, como é que você pode estar usando ele para ganhar almas para o reino de Cristo, né? Recentemente eu conheci aqui esse canal, que é o Baby Project Português, que eu achei ele muito bom, inclusive eu tô recomendando aqui para vocês, que são vários vídeos animados e uma forma divertida de aprender a Bíblia, de aprender sobre a Bíblia, né? E eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá. Eu gostei muito do estilo de animação, achei bem legal. Então, eu acho que esse exemplo veio aqui, tá bom? Eu não planejei falar isso, mas veio aqui na minha mente. Então, um exemplo de como você pode estar usando os seus desenhos, por exemplo, para servir no reino de Cristo, pode ser, né, fazendo um projeto como esse. Inclusive, eu acho muito legal. E mais uma vez falando aqui pra vocês, eu recomendo que vocês se inscrevam lá no canal deles e acompanhem, é bem legal. E assim como eu também dividi o chamado em duas partes, eu também vou estar dividindo aqui o propósito em duas partes, que é o seu propósito para servir dentro da igreja e o seu propósito para servir fora da igreja. Um exemplo de propósito dentro da igreja. É você aquelas classes que a gente conhece, né? Que é pregar, cantar, o que mais? Tocar instrumentos, né? Agora, exemplo de propósitos fora da igreja. Por exemplo, você tem, sei lá, vocação para culinária. Aí você decide abrir um restaurante, virar chefe de cozinha. E aí, como é que você pode estar usando essa sua vocação para fazer o seu propósito, né? Fora da igreja. Você pode estar movendo ações sociais, né, ações de evangelismo, onde você vai estar disponibilizando comida, onde você vai estar disponibilizando a sua mão de obra. E é isso, você vai estar alcançando pessoas para o reino de Cristo, até que indiretamente, né, dando ali o seu trabalho em prol delas. Então, assim, no final das contas, o que importa mesmo é a gente usar essa nossa vocação, aquilo que a gente tem mais facilidade, aquele nosso talento, para descobrir o nosso propósito, né? Para fazer o nosso propósito, na verdade. E com o nosso propósito, nós honrarmos a Deus e ajudarmos o nosso próximo, no sentido de ajudar ele a descobrir a maravilha que é a salvação.
Então, assim, quando a gente tá falando de chamado mesmo, o nosso chamado, essencialmente, primariamente, ele não é operacional, ou seja, a gente não é chamado por Deus pra já fazer alguma coisa, pra trabalhar alguma coisa, né? Porque a nossa mente é assim, fazer alguma coisa e botar a mão na massa. Mas como a gente pode ver na Bíblia, eu já vou trazer exemplos sobre isso, o nosso chamado primário é pra gente se aproximar de Deus, fazer aliança com Ele, né? Ter esse vínculo, esse relacionamento. E aí, a partir do momento que a gente chega pra Deus, se chega pra Deus e se enche dele, aí sim Ele vai nos enviar pra gente derramar essa graça, né, nas outras pessoas. Então agora eu vou trazer aqui as referências pra vocês, gente, tô muito feliz. Olha que bonitinha a minha Bíblia que eu ganhei dos meus pais, ela é muito linda. E se você também quer ter uma Bíblia assim, ó, bonita, e olha, gente, a letra dela é enorme, é muito grande. E é super confortável para leitura. Então, se você quer ter assim uma Bíblia de qualidade boa, acessível, com preço assim, ó, muito bom, você pode estar entrando aqui em contato, né, com o meu avô, porque ele vende, gente, todo tipo de Bíblia que você imaginar. Então você pode estar entrando aqui, eu vou deixar o contato dele para vocês entrarem em contato, vocês verem os modelos, as coisas disponíveis e já reservar a de vocês, tá bom? Olha que lindinha, eu tô muito feliz, gente. Mas enfim, vamos lá pra referência, que é Gênesis 3, do 1 ao 6. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só do versículo 2 ao 4. Êxodo capítulo 3, do versículo 2 ao 4, que diz o seguinte: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Então, esse versículo aqui que eu acabei de ler, esse verso, Deus chama Moisés, né? Ele tá chamando Moisés para libertar o povo dele, os israelitas lá do Egito, da escravidão. Só que antes de Deus simplesmente mandar Moisés ir lá, Deus chama Moisés, né? Eles têm um encontro. E a mesma coisa acontece com Paulo. Atos 9, do 3 ao 6, diz o seguinte: Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês, o Senhor tem um encontro primeiramente com Moisés e com Paulo, e ali, antes do Senhor mandar Paulo ou Moisés para fazer aquilo que eles tinham que fazer, né? Que no caso Moisés era libertar os israelitas lá da escravidão, e Paulo era simplesmente se tornar um dos maiores pregadores, né, do evangelho. Antes disso tudo, o Senhor chama eles, tem um encontro com eles, e ali eles, né, conversam, enfim. Então, antes da gente fazer alguma coisa pro reino de Deus, a gente tem que primeiro se encher dele, a gente precisa ter um encontro com ele, a gente precisa criar uma aliança com ele, e aí só depois a gente vai ser direcionado por ele, né, pra fazer o que a gente tem que fazer. O chamado é inegociável, a gente precisa ter um encontro com Deus e se encher dele. Agora, a vocação e o propósito, eles vão se revelar ao longo do tempo. E por último, a profissão você vai escolher, claro, dentro do direcionamento de Deus. Mas assim, o mundo investe, né? Em primeiro lugar, a sua profissão. Você pouco sabe do seu propósito e não sabe nada do seu chamado. Mas se a gente colocar na ordem certa das coisas, a gente pode ser usado poderosamente dentro da nossa profissão para realizar o nosso propósito, que é designado pelo nosso chamado, entenderam? E para fechar com chave de ouro o nosso vídeo, para você que ficou até aqui, eu vou trazer um bônus, que é como descobrir o seu propósito. Eu vou estar trazendo esse método que foi desenvolvido pelo Douglas Gonçalves. Não sei se foi desenvolvido pelo Douglas, né? Mas tem no livro dele, que é esse daqui, que eu inclusive já li. E eu recomendo para vocês, eu tenho ele. E eu recomendo para vocês porque eu vou falar aqui de uma forma muito resumida. Mas se você quer adentrar mais profundamente nesse assunto,
ou não, de qualquer forma, leia o livro, é muito bom para agregar mais conhecimento. Então vamos lá, você vai responder 3 perguntas. Primeiramente, o que te dá prazer? Qual é aquela coisa que você faz assim e quando você faz você nem vê o tempo passar, que você gosta muito de fazer? Segunda pergunta, qual a sua habilidade ou aquela coisa que, como eu falei, né, que você tem facilidade, tem uma inclinação para fazer? E a terceira pergunta, o que mais te incomoda no mundo? Como ele fala, né, se Deus descesse do céu hoje e falasse para você escolher uma coisa, um problema para ele resolver, qual seria? Então, através da sua habilidade, aquela coisa que você tem inclinação, você vai fazer a coisa que te dá prazer, aquela coisa que você gosta, pra resolver aquela coisa que te incomoda, o problema. Dando aqui o próprio exemplo do Douglas. Ele sempre gostava muito de falar com as pessoas, né? Era uma coisa assim que ele gostava de fazer. Eu percebi que eu tenho muito prazer em comunicar com as pessoas, em compartilhar conhecimento. Então isso me dá prazer. Quando eu sento com alguém na mesa, quando eu percebo, eu já estou falando com ela, eu já estou falando para ela, olha, eu estou desenhando aqui para ela, olha isso, você precisava ver isso, olha isso aqui sobre a Bíblia. Eu tenho prazer. Quanto mais eu faço, mais vivo. E desde pequenininho ele sempre teve essa habilidade de desenhar, de fazer logos. Desde pequeno eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de design. Eu lembro quando eu era criança, eu pegava umas folhas, eu ficava montando uns logos, eu ficava escrevendo meu nome em letra 3D, então eu sempre gostei dessa área de design e de tecnologia. E um problema, assim, que ele se incomodava muito, né, uma coisa no mundo que ele se incomodava muito, era a própria ignorância das pessoas em relação a Cristo. Então, ele pegou aquilo que ele tinha facilidade de fazer, aquela habilidade dele, né, que no caso era fazer logos, editar vídeos, enfim, uniu com aquilo que ele gostava de fazer, que era falar, comunicar, e usou tudo isso para criar o canal dele e através desse canal resolver o que ele mais sentia necessidade no mundo, que no caso era a desinformação das pessoas, né? Então ele usou a sua habilidade junto com o que ele gostava de fazer, criou o canal dele e através desse canal, que inclusive é muito bom, também recomendo para vocês se inscreverem lá, caso vocês não conheçam. Através desse canal, ele vem cada dia alcançando mais vidas. E foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim meio curtinho, mas eu tava sentindo no meu coração de trazer sobre esse tema. Cada dia mais vinha se confirmando esse tema no meu coração. Então eu decidi trazer esse vídeo e eu espero que tenha abençoado você. Então comenta aqui abaixo se você gostou desse vídeo, se te agregou algo. E deixa seu like também. E até o próximo vídeo. Tchau!